vamos agora entrar de cheio na palavra de Deus. Tenha a sua Bíblia preparada, porque são vários os textos que nós vamos visitar. Inevitavelmente, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Antes disso, quero dar a todos boas-vindas. Me perdoem se às vezes antes do culto eu não consigo cumprimentar a todos. Às vezes estou envolvido aqui no louvor, correndo aí atrás das crianças, ajudando alguém. Mas dizem que coração de mãe é grande, todo mundo cabe. E eu descobri que coração de pastor também é grande, todo mundo cabe. E eu louvo a Deus por cada vida que está nesta casa, para ouvir a palavra de Deus, para adorar ao Senhor e ter comunhão com os seus irmãos. Amém? Domingo, final de Páscoa, e aqui estamos. Talvez alguns de vocês tenham o costume de celebrar todo ano este, que talvez seja o evento cristão mais significativo do calendário cristão. E eu quero apresentar a vocês algumas verdades sobre a ressurreição, porque ao longo do tempo, talvez esta seja uma das doutrinas que mais o inimigo tem tentado desacreditar, mais tem sido refutada. Algum tempo atrás, hoje com a internet e Netflix e tudo isso, muita coisa mudou, mas um tempo atrás era a televisão e os canais de televisão científicos que você assistia 5 minutos e já achava que estava mais inteligente do que antes. O Discovery Science, o Discovery, era tudo Discovery, né? History Channel, e são canais muito interessantes. Eu gosto muito de história. Até que em determinado momento começam a surgir teorias, hipóteses de certos textos, de certas pessoas que desejavam desacreditar ou reformular a ressurreição. Dizendo, nós cremos que houve de fato um Jesus, um homem chamado Jesus, e a quem o mundo chama de Jesus histórico. Nós cremos que ele foi um mestre, um grande homem, um profeta. Nós cremos que ele ensinou coisas muito importantes e valiosas para a vida. Nós cremos, hoje mesmo os muçulmanos também creem na morte de Jesus. Mas quando se chega no episódio da ressurreição, ali o panorama muda radicalmente. Porque se você negar a ressurreição de Cristo Jesus, não tem cristianismo. Não temos cristianismo. Se você negar a ressurreição de Cristo Jesus, Jesus não é diferente de Buda. Estão comigo? E nós podemos observar que não demorou nem sequer um dia para Satanás tentar desacreditar. Eu não estou falando que ao longo da história, Satanás resolveu, eu vou tentar fazer com que as pessoas não acreditem. Não. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Foi imediato. Mateus 28. Nós vamos passar por vários textos, então também o pessoal da mídia vai ter que gambatear forte hoje. E vocês querem ouvir as páginas da Bíblia. Enquanto você abre Mateus 28, nós vamos ler a partir do versículo 8. Você vai observar que a negação da ressurreição acontece no mesmo dia da ressurreição. E tem sido assim por 2000 anos, até hoje. Mateus 28, versículo 8, até o versículo 15. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas. Nós limos os primeiros versículos logo no começo do culto. Elas chegaram ao sepulcro para trazer especiarias, porque o corpo de Jesus, depois de 3 dias, os judeus entendiam que a decomposição já estava em um estado avançado e que a partir do 4º dia era impossível que a alma
né, retornasse ao corpo, tinha toda essa construção. Então era comum que as pessoas que se importavam com os mortos trouxessem especiarias para embalsamar o corpo. Mas quando essas mulheres chegaram com os perfumes e os bálsamos, havia um pequeno problema. As roupas estavam ali, o túmulo estava ali, mas Jesus não estava ali. Depois 2 anjos aparecem e lhes dizem o que havia acontecido. Elas saem, então, versículo 8, depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria. E foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. Versículo 9, de repente Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Você percebe que ao longo da história, essa é uma frase que Deus repite e repite e repete até hoje. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Lá eles me verão. O relato dos guardas. O que acontece ali, versículo 11? Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e encontraram os chefes dos sacerdotes e contaram tudo o que havia acontecido. Você leu? Contaram tudo o que havia, eles relataram tudo o que eles haviam visto. Diante desse relato, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, a cúpula, se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Veja que o desespero. Né? Eles perceberam que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus enquanto estavam dormindo. Não haviam sido inventadas as câmeras de segurança naquela época. Olha o desespero. Nós estávamos dormindo, mas temos certeza de que eles vieram e levaram o corpo de Jesus, mexeram naquela pedra. Vocês devem declarar isso, vocês devem dar esse falso testemunho. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós vamos dar explicações. Tem toda uma maquinação para negar que Jesus havia ressuscitado e aparecido diante de testemunhas. E assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje, escreve quando Mateus estava escrevendo. Até os dias de Mateus, todo mundo acreditava que era isso que havia acontecido, era aquele relato. Para atacar o cristianismo, é necessário atacar a ressurreição. É necessário desacreditar a ressurreição. E eu digo estas coisas, talvez alguns possam pensar, vai ser um daqueles sermões. Meus amados, esta semana eu conversava com alguns amigos, e eu quero dizer a vocês que às vezes nós podemos ter aparência, nós podemos passar a imagem de que tudo está bem, de que estamos bem firmados nas promessas, firmados na rocha, mas eu lhes digo, Deus conhece o nosso coração. E é por isso que Jesus começa com a frase, não temam. Muitos, talvez, se questionados na intimidade, onde ninguém vai apontar um dedo para nós, talvez diriam, eu não sei se de verdade eu creio nisso. E essa é uma das rochas centrais do cristianismo. Nós vamos desenvolver essa ideia. É necessário que aquele que crê, creia com todo o seu coração que estas coisas são verdades. Entendeu a importância disto? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, um dos textos aí muito importantes para falarmos sobre a ressurreição, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, e deixa aberta no capítulo 15. Paulo vai resumir a importância da ressurreição com as seguintes palavras. Note o versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 17. Paulo diz,
Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Veja o quanto isso aqui é pesado para nós. Versículo 19. 15, versículo 19. Ele ainda vai dizer, se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de pena, de compaixão. O que havia sido desacreditado desde o primeiro momento, vocês precisam negar a ressurreição, mas veja, nós temos falado nos cultos anteriores, falamos sobre a promessa do Espírito Santo, falamos sobre a veracidade e a autoridade da palavra de Deus, e nós vivemos dias onde para você poder atacar com dúvidas e desacreditar a fé que nós temos, você precisa tirar da palavra de Deus a sua autoridade, você precisa negar o poder do Espírito Santo, mas, para negar isso, você precisa negar a ressurreição de Jesus Cristo, porque a ressurreição de Jesus Cristo põe em evidência a veracidade das Escrituras. E quando Jesus ressuscita e sobe para o Pai, o que ele envia para seus discípulos? O Espírito Santo da promessa. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é abrir o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras, que alguns dias atrás não conseguiam compreender. Algumas pessoas às vezes me dizem, pastor, mas eu não entendo, às vezes eu não entendo. Eu digo, peça ao Espírito Santo que ele abra o entendimento, que ele faça queimar o coração. Somente ele pode fazer isso. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ou seja, em outras palavras, se a ressurreição de Cristo Jesus não fosse um feito, um fato, uma realidade, isto aqui não passaria de um clube, uma reunião social, sem efeito nenhum para a eternidade. Talvez poderíamos ser uma versão 2.0, uma versão um pouquinho melhor. Poderíamos implementar uma moralidade um pouquinho melhor, mas não teríamos vida eterna. Estaríamos mortos em nossos pecados. Se não há ressurreição com Cristo, não há perdão de pecados. Se a ressurreição não é verdade, não há esperança para o céu. Se a ressurreição de Cristo não é verdadeira, não há como escapar o julgamento eterno. A ressurreição de Cristo Jesus está no próprio fundamento da fé cristã. Você precisa entender isto. Porque esta ideia, alunos cristãos em faculdades, você é rodeado de amigos que lhe pressionam. O meu próprio filho, de 9 anos de idade, enquanto eu lhes dizia estas coisas pela manhã, ministrava o coração dos meus 3 filhos, ele me disse, pai, eu disse isso para o meu amigo. E ele disse, você é tonto. 9 anos. O que você espera que o mundo faça? Que nos aplauda? Mas é a verdade na qual nós sustentamos a nossa fé. E foi por causa desta verdade que homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e velhos morreram por suas convicções. Porque quando eles diziam, você precisa jogar incenso no altar e declarar, César é o Senhor, eles diziam, não, Jesus Cristo é o Senhor. Mas Jesus morreu, nós o crucificamos. Jesus Cristo é o Senhor, o Pai o ressuscitou. E morriam por causa da sua fé. Tornaram-se um espetáculo. E o sangue deles regou o jardim no qual Deus nos plantou. Romanos capítulo 10, versículo 9 a versículo 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Paulo vai dizer, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. É isso que o texto diz? Não, não é isso que o texto diz.
Não basta. Os demônios chamaram Jesus de Senhor. Percebe agora? Não basta. Não basta. Repita uma oração depois de mim. Não basta. Não é suficiente. O texto diz: se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e se em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora vai criando um pouco mais de corpo a importância desta doutrina para nós como igreja. Sem isso não tem igreja. No versículo 10, Paulo diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Uma confissão vazia de crer em meu coração, não leva a nada. Amém? Nos dias dos judeus, essa era uma confissão que faria que você fosse expulso das sinagogas, dos círculos sociais nos quais você havia crescido e você estava acostumado. Você seria expulso. Vamos dar uma olhada como é que a importância da ressurreição, em algumas maneiras, se manifesta ao longo das Escrituras. A primeira coisa que nós podemos observar é que a veracidade, a verdade, a veracidade da palavra de Deus está revelada na ressurreição. Vamos para Lucas no capítulo 24. Lucas 24, onde Jesus, depois de ter sido crucificado, ser levado para um túmulo e ficar 3 dias no túmulo, ele ressuscita, e depois de ressuscitar, Jesus aparece a uns discípulos no episódio conhecido como o caminho de Emaús, o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava a mais ou menos uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Por meio das escrituras do Antigo Testamento, nesse encontro de Jesus com esses discípulos, Jesus começa a falar sobre as coisas que foram escritas. Ele chega no caminho e estes 2 homens, eles estão tristes por tudo que havia acontecido. A notícia que Jesus havia ressuscitado já havia sido dada aos discípulos. Mas eles ainda não compreendiam que todas as promessas no Antigo Testamento falavam dessa ressurreição. E lá, entristecidos no caminho, Jesus aparece. E Jesus começa a falar com ele. Ele fala: o que vocês estão conversando? Os 2 perguntam: mas será que você é o único que não sabe do maior acontecimento que tem acontecido, do que tem sucedido nestes dias? Jesus foi crucificado na cruz. Então, Jesus começa a falar das Escrituras. Jesus começa a falar das coisas que foram faladas a seu respeito. Ele começa a fazer referência das profecias messiânicas. Todas elas se cumprem em Jesus. Então, o dia está terminando. Aqueles 2 homens vão andando. Eu imagino que aquela caminhada se tornou muito mais lenta, porque esses 2 homens estavam maravilhados ao ouvir esse homem. As palavras eram tão familiares, eram palavras conhecidas desde criança, ele reverberava a voz de alguém conhecido, e eles dizem: olha, o dia já está terminando, venha conosco à nossa casa, fica conosco onde nós estamos. E eles insistiram, então Jesus vai com eles. E quando ele parte o pão, na hora da comida, eles perceberam que se tratava de Jesus. Que momento deve ter sido esse? Cleopas. E mais um que não nos é narrado aqui no texto. Olhe para o versículo 27. Começando por Moisés e todos os profetas, Jesus lhes explicou o que constava a respeito dele em todas, vou repetir, em todas as Escrituras. E João vai nos dizer que ele veio para o que era seu,
Ele veio para tudo o que era seu. Mas os seus não lhe reconheceram. Eles estavam tristes porque eles esperavam um Messias que viria libertá-los da opressão do Império Romano. Era o Messias que viria como o martelo de Deus, trazendo julgamento e justiça sobre os opressores. Daria a eles o que eles esperavam. Mas eles não entendiam que Deus tinha um plano infinitamente maior. Um plano que um dia chegaria à porta, à janela do teu coração e invadiria toda a tua alma e transformaria a tua essência, daria razão à tua existência e lhe daria a promessa de que você não termina com o último suspiro aqui na terra. Você foi feito para a eternidade, aonde Ele estiver. A morte foi derrotada. Choramos a despedida daqueles que nós amamos, é verdade. Mas nos gloriamos com doce alegria, doce expectativa de que um dia estaremos juntos outra vez. E é por isso que somos movidos a desespero, a olhar uns nos olhos dos outros e dizer, só Jesus Cristo pode salvar. As pessoas vão achar que você é um louco, não me interessa. Jesus Cristo é a esperança de vida para você. Só Jesus Cristo, religião não salva. Mestres não salvam, pastores não podem salvar, homens não podem salvar. Jesus Cristo revelado nas Escrituras, e que por meio do Espírito Santo, através das Escrituras, temos novamente acesso. Ao se aproximarem do povoado que estavam indo, Jesus vai como mais para frente, e no versículo 29 eles insistem, fica conosco. Versículo 30, quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu. Parece o versículo que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 11, né? No versículo 23 em diante, da Santa Ceia. Quando Jesus faz aquilo, parte o pão. O que Lucas nos diz? Que os seus olhos foram abertos e o reconheceram. A minha oração é que os olhos da igreja de Deus se abram e reconheçam verdadeiramente quem Ele é e o que nós queremos. Porque então o inferno não vai lhe parar. Assim como os leões não pararam a igreja, a incredulidade não vai nos parar. Os problemas não vão nos parar. As enfermidades não vão nos parar. O dinheiro não vai nos parar. Porque Ele venceu. Então, quando eles reconheceram, Jesus desapareceu. E eles disseram, não estava queimando nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Quantas vezes, domingo após domingo, você vem aqui, você senta nessa cadeira, mesmo não tendo a obrigação de fazer isso, e você ouve a palavra de Deus. E você às vezes diz assim, como eu queria saber fazer uma análise do texto, hermenêutica, exegese, eu não entendo tudo isso, às vezes eu não entendo o que o pastor está dizendo, mas o teu coração está queimando. A cada porção de palavra, a cada verdade que brota deste livro, o nosso coração queima na expectativa de que Ele se revele a nós e me mostre quem Tu és. Agora, eles passam a entender as profecias messiânicas. De repente, tudo que eles haviam ouvido, tudo que eles haviam aprendido, no momento, era Ele, se tratava dEle, era Ele falando sobre Ele. Moisés falando sobre Ele, era Davi falando sobre Ele, era o Espírito do Senhor que inspirou a Escritura de capa a capa, revelando-se, mas nós não o reconhecemos, até que Ele ressuscitou. Vá para Atos, termina Lucas continua escrevendo Atos, é como se fosse um primeiro tomo, um segundo tomo,
E no livro de Atos, logo no capítulo 2, um capítulo conhecido porque o Espírito Santo vem sobre aqueles homens que estavam reunidos no aposento alto. Aqui nós temos registrado o primeiro sermão de Pedro. Mas algo estava diferente. Pedro havia recebido o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que Paulo vai dizer aos Efésios, quando vocês creram nas Escrituras, quando nós lhes pregamos e vocês creram na mensagem, quando você creu em teu coração para a justiça, você foi selado com o Espírito Santo. Você foi salvo não porque você repetiu uma oração, mas porque você ouviu e respondeu, eu creio. Ouça bem, eles não disseram eu entendo. Você não entende para crer. Você crê, então você entende. Agora eles entendiam. Pedro se levanta e a respeito de Jesus, Atos 2, versículo 22, olha o que Pedro vai dizer. Israelitas, ouçam essas palavras. Talvez este seja um dos sermões mais cortantes e fortes. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, todos eles haviam visto os milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Todos eram testemunhas dos milagres. Como vocês mesmos sabem, diz Pedro. 23. Este homem, Jesus, lhes foi entregue, escuta isso, por propósito determinado e preconhecimento de Deus. Deus, em sua onisciência, em seu plano de eternidade a eternidade, sempre o plano foi Jesus, de eternidade a eternidade. Jesus não foi o plano B porque Israel não deu certo. Israel não foi o plano B porque não deram certo as pessoas lá na Torre de Babel, depois de Noé. Esses homens não foram plano B porque Adão e Eva pecaram. Não, sempre se tratou de Jesus. E a promessa em Gênesis 3, quando ele fala para a mulher e para a serpente, Deus diz, eu porei inimizade entre teu descendente, tua descendência e o teu descendente pisará a sua cabeça. É a primeira revelação de Jesus Cristo vencendo a morte na cruz do Calvário. Onde Deus improvisou. E sabe por quê? Por amor a você e amor a mim. Desde antes que você fosse sequer um plano dos teus pais, você já era um plano do Senhor. Eu me perco nesse pensamento. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz, disse Pedro. Depois de um sermão desse, provavelmente iam voar garrafas e pedras. Ou um sermão desse hoje, talvez iam voar bíblias e garrafas. Mas o texto nos diz que o coração daqueles homens foi cortado profundamente. E eles disseram, o que nós devemos fazer para ser salvos? Arrependam-se. Com a ressurreição de Jesus, a promessa do envio do Espírito Santo se cumpriu. Cheio do Espírito Santo, Pedro finalmente havia compreendido as Escrituras. Ele vai falar de Joel, ele vai falar de Davi, e ele vai encontrar Jesus em todas as Escrituras. Paulo, em seu encontro em Atos 9 com Jesus, depois do seu encontro, Paulo vai voltar para Damasco, onde ele vai ser rejeitado. Ele desce eles vão descer pela janela, pelo muro, a Paulo em um cesto, para que ele possa fugir, porque as pessoas queriam matá-lo. Espera aí, você estava perseguindo a igreja e agora você vem falar de Jesus? Ele some de Damasco, ele foge, ele vai para Tarso, de onde ele era, e agora ele não é ninguém, e depois ele vai para as Arábias, e ele vai ficar 13 anos. 13 anos. O que esse homem, mestre da lei, homem a quem
Deus responsabilizou por escrever a maior parte do Novo Testamento. O que esse homem vai fazer 13 anos antes das suas viagens missionárias? O que você pode ensinar a um homem como Paulo? Paulo passa 13 anos relendo as Escrituras com uma nova chave hermenêutica: Cristo. De início a fim, o Espírito Santo começa a lhe mostrar: é Cristo, se trata de Cristo, é Cristo. E é por isso que nós temos o Novo Testamento. Lá no Salmo 16, no versículo 8, nós lemos: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto, me alegro, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu, versículo 10, não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Mas nós sabemos, a Bíblia nos diz que Davi morreu e foi sepultado. Então esse texto não pode estar falando de Davi. A quem se refere o teu santo, a não ser o Messias? Nunca ninguém disse que Deus ressuscitou a Davi dentre os mortos. Davi está escrevendo sobre o Messias. E é exatamente esse texto que Paulo vai usar em sua pregação. Citando as palavras, ele vai citar as palavras do profeta Joel, entendendo que Jesus falava daquele momento. Ele vai citar agora as palavras de Davi, entendendo que nesse texto, e sabe por que a facilidade de citar essas palavras? Deixa eu explicar para vocês. Os judeus eram instruídos desde criança nas Sagradas Escrituras. Eles memorizavam os salmos. Às vezes a gente tem dó de fazer o nosso filho memorizar um versículo. Eles memorizavam todos os salmos. Não tinha números. Fala assim, qual é o Salmo 23, 1? Não. Bora lá, vamos, Salmo 119, inteiro. Inteiro. Uma criança dessa sabia mais Bíblia do que a metade dos pastores hoje. Mas agora o Espírito Santo parece que ele cutuca, ele diz, viu? Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, quando o anjo aparece para falar a Maria que ela ficaria grávida, ele diz assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Davi refere-se a Jesus, que vem da linhagem de Davi. Jesus é descendente da linhagem de Davi. E Pedro continua, Atos 2, versículo 29, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Meus irmãos, isso aqui é importante dizer com todas as letras. Buda morreu e foi sepultado. Todo homem que nasceu morreu e foi sepultado. Profeta que fosse, homem que fosse, Joseph Smith foi sepultado. Mohammed foi sepultado. Mas Jesus ressuscitou. Pedro diz, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós fomos testemunhas. Em Atos 13 nós temos outra ilustração. Atos 13, versículo 29. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, isso aqui, veja bem, tiraram-no do madeiro, o colocaram no sepulcro, versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Paulo vai nos lembrar que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. E por que isso é relevante? Esta não era uma verdade
que havia sido revelada a 2, 3 pessoas. Você percebe como começam a maioria das religiões, das seitas, como elas começam? Como elas começam? Com um homem dizendo, eu tive um sonho, um anjo apareceu quando eu estava no meu jardim, foi assim, assim, e é um homem, é sempre uma pessoa. Jesus ressuscita, aparece a mais de 500 pessoas. E o mundo não crê. Percebe? Percebe? Você podia silenciar os guardas, mas certamente você não poderia silenciar a todos aqueles homens, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Você não silenciaria a Maria Madalena, a Marta. Você não silenciaria os apóstolos. Certamente nós sabemos o preço que eles pagaram. Porque eles vão dizer, não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Mas não é suficiente, não cremos. As Escrituras estão aqui e desacreditamos as Escrituras. O mundo desacredita as Escrituras. Parece que pregações que emanam das Escrituras são chatas. Isso aí está ultrapassado. Fale de algo que seja vigente, pastor. Pastores querendo pregar sermões a partir das suas próprias experiências. Precisamos apelar desesperadamente a algo mais, porque as Escrituras perderam a sua relevância e a sua autoridade. Se isso acontecer, você está correndo perigo em relação à eternidade. Porque eu lhe pergunto, no que se sustenta a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da mensagem de Deus. Ponto final. Não é eu creio nisso, você crê nisso, respeita? Não. Qual é a fonte de autoridade? E o fato disto ter acontecido é evidência de que tudo o que havia sido escrito antes dele e tudo o que foi escrito depois dele é verdade. Pedro continua, Davi, servindo o propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele que em Deus ressuscitou, não. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado perdão de pecados. O Messias veio para trazer salvação. Ele morreu para perdão dos nossos pecados. Mas se Jesus simplesmente tivesse morrido, nós não teríamos vida eterna. Teríamos perdão, escuta bem, teríamos perdão de pecados e logo, logo, simplesmente faríamos o que fazemos. Voltaríamos a pecar. Mas porque Ele vive, temos esperança de vida eterna. Isso é o cristianismo. Não é o que você fez. Ah, mas eu ouço tantas vezes isso. Pastor, quando eu estiver preparado para fazer isso e deixar de fazer isso e fazer isso, eu vou lá e entrego minha vida. Espere no sofá, porque nunca chegará esse dia. Lhe digo em nome de Jesus. Porque se você pode fazer algo para sua própria salvação, você não precisa de um Salvador. Ele faz por você. Ele lhe salvou. Então, o que eu devo fazer? Você deve confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. E se isso é verdade, Ele está vivo e reina ao lado de Deus Pai. Se Ele está vivo, as palavras de Paulo aos Colossenses, em capítulo 3 de Colossenses, se vocês, pois, ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à destra de Deus Pai, até que o dia trombeta toque, e assim como Ele foi, Ele voltará por sua igreja. Aleluia. Ou isso é verdade, ou simplesmente não temos nada melhor para fazer domingo à noite. E olha que tem muita coisa para fazer. Mas nada melhor do que isto. Porque Ele vive.
Jesus havia falado da sua morte desde o princípio. Provavelmente ninguém tinha entendido. João capítulo 2, lá no versículo 19, Jesus diz: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: está louco? Esse templo levou 46 anos para ser construído. E você vai levantá-lo sozinho em 3 dias? Que guemba é esse aí? Mas o templo do qual, isso aqui, é o apóstolo João escrevendo, já ancião de dias. Já ancião de dias. Há muito tempo, todos os outros apóstolos haviam morrido e seu Jesus havia ressuscitado. E ele diz: mas o templo do qual ele falava era seu corpo. É que a gente não tinha entendido na época. Depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos, ouça com atenção isso aqui. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos se lembraram do que ele havia dito. Em 3 dias, imagina a voz de Jesus na cabeça. Era isso que ele quis dizer. Então creram na Escritura e na palavra de Jesus. Este é o meu desejo. Que você creia nas Escrituras e na palavra de Jesus. Muita coisa está em jogo aqui. E eu quero terminar aqui. A divindade de Jesus está em jogo. Porque se você negar a ressurreição, que diferença faz? Jesus, Buda, Mahatma Gandhi, Joseph Smith, que diferença faz? Paulo diz em Romanos 1,4, mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é Deus. Meu irmão, eu não espero que você entenda todas estas coisas. Olha para mim. Eu lhe exorto no amor de Cristo Jesus, que você creia e tenha convicção em seu coração. Não espere o mundo depositar convicções em seu coração. Você tem as Escrituras. Creia, que lhe queime o coração, que lhe constranja a vida de Cristo. Quando você se olhar no espelho e você diga: eu quero mais de ti em minha vida, menos de mim mesmo. Que as minhas mãos sejam as tuas mãos e os meus pés me levem aonde tu queres, porque tu és Senhor. E porque o Pai, pelo seu Espírito, lhe ressuscitou. E um dia o Senhor também me ressuscitará. Eu ouço algumas pessoas preocupando-se. Não pode ser cremado porque depois não haverá ressurreição. Meus queridos, Ele fez o corpo. Muitos cristãos foram queimados vivos por sua fé. Ele fará um corpo novo, ressurgir das cinzas. Porque Ele vive. Romanos 6,4, Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai. Efésios 1, o Pai da glória ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o assentou no trono à sua direita. A ressurreição é a declaração mais gloriosa
na qual o Pai declara: este é meu filho, este é meu filho, em quem eu tenho prazer, o nome dele é Jesus. Que o nosso coração se constranja, assim como aqueles homens que ouviram a pregação de Pedro. Diz que seus corações se apertaram de tal forma que a exclamação deles foi: e o que nós vamos fazer? Eles não saíram de lá, bobagem, reclamando. O que nós vamos fazer? Reconhecendo o que eles haviam feito, reconhecendo o seu pecado. E Pedro lhes disse: arrependam-se. E eu lhes digo esta noite, a nossa mensagem é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de reconciliação. Com amor, arrependam-se. Arrependamo-nos e creiam. E diz que muitos naquele momento, muitos se arrependeram. Não diz que todos, mas diz que muitos se arrependeram. E eu creio que esses dias podem voltar em nossa cidade. Nós podemos ver isso. Em nossa família. E eles se arrependeram e naquele momento, milhares foram acrescentados à igreja. Às vezes a gente fica inquieto, pensa, o que nós precisamos fazer para a igreja crescer? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos parar e pensar, o que estamos fazendo para que a igreja não cresça? Porque a igreja é viva, porque Ele vive, a igreja é viva. E todo corpo vivo cresce, a menos que algo esteja atrofiado. Olhe para você mesmo, à luz da ressurreição do seu Senhor, olhe para a tua vida. Se você precisa confessar os teus pecados, confesse-os. Se você precisa confessar incredulidade, confesse-a e declare que Jesus Cristo é o Senhor. Creia em teu coração, tenha coragem, peça ao Senhor, faz queimar o meu coração. Eu não quero viver os meus dias olhando apenas para mim, para a minha miséria, para os meus problemas, para a minha desgraça. Eu quero ver como tu vês. Quero viver a vida plena da qual o Senhor falou. E não é a vida que Hollywood promete. É a vida que Jesus nos prometeu. Sem a ressurreição não tem salvação. Sem a ressurreição não há perdão de pecados. Sem a ressurreição, a fé que vocês têm e que eu tenho é inútil. Sem a ressurreição, ainda estamos mortos em pecados. E a nossa esperança vai ser só para essa vida mesmo. Então bora correr atrás de casa, bora correr atrás de mais dinheiro, bora correr atrás de saúde, bora correr atrás de estética, bora correr atrás das coisas dessa vida. Porque não temos esperança de eternidade. Somos os homens mais dignos de pena. Mas, se Ele ressuscitou, eu reinarei com Ele. E estarei com Ele, onde Ele estiver. E é isso que move o nosso ministério. É isso que nos move como igreja. Não vamos inventar coisas aqui. Jesus foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos. Assim como quando Jesus estava com Maria e com Marta, e Lázaro estava morto, Jesus disse: eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá. É por isso que Paulo escreve: como Adão, todos morrem, mas como Cristo, todos viverão. Jesus disse aos seus discípulos, João 14, 19, porque eu vivo,
vocês também viverão. Incline o seu rosto. Senhor, aquece o nosso coração. Senhor, constrange o meu coração. Eu creio tudo o que a tua palavra diz. E é verdade que eu não entendo tudo. Quem pode sondar a tua mente? Quem pode conhecê-la? Mas eu creio o que da tua boca, o que do teu Santo Espírito um dia emanou para mim. Eu creio. Eu sei que eu sou fraco, mas eu creio. E a tua Bíblia não diz que o justo viverá pela sua força, porque às vezes tudo que parece é que só tenho fraqueza para te oferecer. Mas a tua palavra entra no meu coração e aquece o meu coração e me dá esperança. Me constrange, me faz chorar, me faz pedir perdão pelos meus pecados, me faz pregar o Evangelho, me faz declarar a todos que Jesus Cristo é o Senhor, me move a esvaziar-me de mim mesmo, porque tu estás vivo, e eu creio. É porque nós cremos que tu voltarás, que olhamos um para o outro, colocamos a mão no ombro um do outro e dizemos: tenha ânimo, meu irmão. Oh, Maranata, logo vem, Senhor. E até lá, ajuda-nos a cumprir a nossa missão. Ajuda-nos a ser a igreja pela qual tu voltarás. Ajuda-nos a evangelizar, movidos por amor e misericórdia. Ajuda-nos a amar as Escrituras. Ajuda-nos a pedir perdão e perdoar, não porque eu acho que eu tenho razão, mas porque Cristo me constrange. O amor de Cristo ressurreto, hoje glorificado, me constrange. E nós te agradecemos, Pai, porque um dia como este, há mais de 2000 anos, o Senhor venceu a morte, pagou pelo nosso pecado, nos adotou como filhos, filhas, e nos prometeu uma casa eterna para estarmos contigo, aonde estiveres, para sempre e sempre. Fortalece os meus irmãos. Fortalece os meus irmãos nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. E que o Senhor abençoe a tua vida.